tá? Peço só mais um instantinho. Nesse primeiro momento agora, eu queria que a gente fosse mesmo primeiro para um tira-dúvidas, né? Então, para um primeiro embate de tira-dúvidas em relação ao que foi falado, depois a gente vai para o vilarejo sim. Você ia falar, Luana, sem querer eu interromper, desculpa. Pode falar, Luana. Não, é que eu ia perguntar se também é para mostrar o rei. Aquele rei que eu fui desenhar. Sim. Desenhar Sim, daqui não, a pouquinho. entre aspas, que eu editei. Tá bom. Luana, tu manda no grupo, aí eu depois apresento a tela e mostro. Tá bom, calma aí. Tá bom, então daqui a pouquinho a gente vê, certo? Mas em relação, galera, o Felipe se garantiu, né? Muito bem, Felipe. Mas em relação à nossa aula de hoje, né? Então vocês perceberam que houve uma mudançazinha aí, né? De situações, ou seja, nós estamos abordando em paralelo, né? A questão dos quadrinhos ainda vamos ficar falando um pouquinho desse assunto, né? E também na verdade, a nossa próxima situação avaliativa é quadrinho, né? Então a gente ainda vai lembrar muitas coisas. Eu até estou colocando dentro das nossas aulas, onde tem lá no Class Material, colocando os links das aulas gravadas também pelo Meet, tá certo? Para que vocês possam começar a ter mais acesso aí também no que foi gravado. Posso sim. Eu vou explicar as duas situações que eu coloquei lá, tá? Então, assim, nós estamos criando um novo universo, né? Que é o universo fantástico. E aí, esse universo fantástico... Bom dia, Ana Júlia. Esse universo fantástico, ele necessita de um certo, vamos dizer assim, capricho, né? E aí, esse capricho, ele é determinado pelas descrições. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a descrição dentro da narrativa. Narrativa de descrição existe, professor? Existe, né? A narrativa, ela tem um mundo de possibilidades. Bom dia, João Kaique. Então, nós vamos ter a narrativa livre, nós vamos ter narrativas descritivas, tá? Narrativas ficcionais. Na verdade, a camada chamada narrativa, ela tem aí um leque de tipos de texto, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar aqui, que é dentro de um padrão narrativo, nós temos dentro do padrão narrativo, nós temos o conto, nós temos a crônica, nós temos também a própria fábula e o apólogo, que também estão dentro de um padrão narrativo. Nós temos o relato pessoal. Então, tem muitos textos que se enquadram ao padrão narrativo. Só que, quando a gente falou lá, narrativa descritiva, é exatamente dentro desse texto ter um poder altíssimo de descrições, né? E é justamente as duas descrições que nós abordamos na aula. Quem é que lembra ainda quais são as duas descrições? Já dei a dica master, né? Que são duas. Eu acho que um é o livro lá que o senhor mandou, do Todos Somos Extraordinários. Aí que você tem que pegar 10, no mínimo, acho que 10 imagens. Pronto. E descrever. Na verdade, bom dia, João Veríssimo. Na verdade, Felipe, eu estou falando dos tipos de descrições. Por exemplo, nós abordamos na nossa aula de hoje 2 tipos de descrições. Quais seriam elas? É isso que eu estou perguntando. Subjetivas e objetivas. Muito bem. objetivas. Ótimo. Então, são as subjetivas e as objetivas, né? As objetivas, elas vão estar dentro de quê? Descrição de padrão físico, né? Aí, como é que seria esse padrão físico? Altura, peso, né? 1 metro, peso, ombros largos. Isso, muito bem. Gostei, viu, Felipe? Ele se garantiu aí. E aí, a subjetiva, ela vai falar sobre o quê, galera? Emoções. Emoções, né? Muito bem. E aí, vocês acham que qual é a mais importante dentro do processo de descrição? A objetiva ou a subjetiva? Ou vocês acham que as duas, elas... Objetivo. Objetivo. A objetiva. Objetivo. Ok, concordo com vocês. Mas, assim, será que vai depender do tipo de texto ou sempre vai ser a objetiva? Não, mas tem que dar essa objetivo para mim em todos os textos. Vai Sempre vai depender ser do tipo de objetivo. texto.
Em todos os textos, porque tem que dar uma menção ao texto. Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de um conto psicológico, por exemplo, o conto psicológico, a história todinha, ela se passa na cabeça de quem está narrando, né? É um conto psicológico, eu sou narrador personagem e eu vou narrar a história de um crime que eu cometi, por exemplo. Então, esse conto psicológico, ele acontece dentro da minha cabeça e eu acabo que eu vou muito mais colocando as impressões que são relacionadas às minhas emoções do que realmente o que eu sou, né? Na verdade, até mesmo quando eu tenho aí uma descrição objetiva dentro de um texto, por exemplo, que é um conto psicológico, né? E aí nesse caso tem a presença de um serial killer, por exemplo, nem convém eu falar como eu sou. Por quê? Porque geralmente nessa narrativa é um mistério quem fez isso, né? Então, nunca ninguém sabe. É a mesma coisa da questão do conto policial, né? Do conto de mistério, né? Assim, as pessoas sabem como é que foi a situação praticada por algo, por alguém, mas não sabe quem foi. Aí vai ter os detetives que vão investigar, ou então vai ter, se for uma coisa mais pro lado da fantasia, vai ter aí um grupo de amigos que resolveram investigar por conta própria, né? Então, nem é, nesse tipo de texto que eu estou abordando aqui, nem é legal que se fale quem é, porque é um mistério, né? E aí o mistério vai ser desvendado através da história. Professor, ah, se der tudo certo, né? Então, acontece que vai depender muito dessa situação. Agora, professor, eu preciso ser sempre objetivo, subjetivo? Não, na verdade eu concordo com vocês, né? Vocês também vão ter a maioria, o maior leque do textual vai ser de situações objetivas mesmo, de descrever o cenário, de descrever as personagens. Tem uma narrativa, uma história que eu já li há um tempão atrás, né? Tá certo, tudo bem, Gabriel. Qualquer coisa, se cair, você retorna. A gente entende sim, tá? Tem uma narrativa que eu li há muito tempo atrás, que essa narrativa, ela também já tem até também há muito tempo atrás já tem essa adaptação para o filme, que é chamada A Hospedeira. Não sei se vocês já viram, leram ou assistiram. É uma narrativa de meio que ficção científica. O livro, ele é um livrãozão assim, né? Tão grande, mas aí com as suas mais de 300 páginas, vamos dizer assim. Muita descrição, então, muita descrição. Descrição dos locais, descrição das pessoas. Então, a descrição, ela fornece um detalhe gigantesco para quem está lendo, né? Então, assim, claro que quem está lendo vai depender muito do que você gosta de absorver numa leitura. E aí vai depender do tipo de leitura de vocês. Tem pessoas que gostam de ler algo muito objetivo, né? Que a informação ali acabou, papo, um pouco, terminou, né? Mas tem pessoas não que se apegam o quê? Aos detalhes, né? Então, por quê? Porque são leitores que gostam de entender nos mínimos detalhes o que aconteceu, né? Então, tem que ser um processo, né, bem... Eita, muito bom, né? Então, tem que ser um processo, assim, que você realmente possa se encantar, saber o detalhe de como aconteceu, do que aconteceu, né? Tem muitos livros legais de terror psicológico, né? Assim, pena que a maioria desses livros de terror psicológico, eles são livros de escritores que já morreram há séculos passados, né? Ou seja, às vezes aí acontece um problema. Na verdade, eu diria que acontecem dois problemas. O primeiro problema, a linguagem. A linguagem é mais carregada, é difícil de acompanhar, tem muito vocabulário da época, né? Mas se a gente supera isso, vem a segunda barreira, né? A segunda barreira é o tipo de terror que era um hábito daquele momento, né? Por exemplo, ó, se a gente for partir lá para a Idade Medieval, as pessoas da Idade Medieval, elas possuíam um medo gigantesco do inferno, por exemplo. Não se podia nem falar esse nome. Então ali era a situação de terror. Hoje, se
a gente for para a sociedade contemporânea, as pessoas fazem é brincar, né? Então tem filmes que falam, né? De volta para não sei o quê, o filho de não sei quem, né? Então, que é como eu tô falando aqui o nome, mas é mais ou menos isso. E isso tem a série com nome, né? Então, assim, o terror, ele vai ser muito o terror do momento, né? Então, hoje, a gente já não tem essa mesma ideia de terror da Idade Média, por exemplo. Hoje, a gente já tem um terror que é mais para a questão do sobrenatural, dos espíritos, né? Mas, se a gente for voltar séculos atrás, as pessoas tinham como prática do terror a escuridão, por exemplo. Era uma sociedade que não tinha iluminação pública, né? Todo mundo com a seu candeeirozinho, a sua velinha dentro de casa, então andar à noite nas ruas era uma situação de terror, né? Muitas histórias de Sherlock Holmes vai retratar essa situação de terror, né? Também algumas histórias de outro escritor inglês, que é o Oscar Wilde, também vai retratar essa situação de terror. Então, assim, atualmente o terror psicológico, infelizmente, Ana Flor, ele teve a sua queda, né? As pessoas elas têm investido muito na fantasia, né? Ou até mesmo em histórias que são meio que biográficas, né? Mas assim ainda tem escritores antigos que é muito bacana de se ler, né? Um desses é o Edgar Allan Poe, terror psicológico muito legal, que é o mesmo carinha lá do Gato Preto, e também o A.P. Lovecraft, né? Vou até digitar aqui para você. É um pouco a linguagem dele no começo é difícil de acompanhar, mas depois é bacana, né, as histórias. Ele é considerado aí um mestrezão, né, dessa questão do terror psicológico. Ok? Então vamos lá. Tem mais alguma dúvida em relação à narrativa descritiva? Ou foi tranquila? Ou então, não, professor, ainda não consegui acompanhar. Observa-se uma coisa que na narrativa descritiva tem um benefício bem legal para a gente. É que a Luana aí não vai ler aí Lovecraft, não. Luana, não lê não, então. Mas se bem que é legal a forma como ele coloca psicologicamente o conto, né? Não é tão assim, tem nada, não esperem assim saírem super mega assustados. Eu acho que quando a gente vive já numa sociedade que chegou ao século XXI, que basicamente quase tudo que podia acontecer já aconteceu, mas claro que sempre tem possibilidades para acontecer mais coisas, né? É difícil assustar as pessoas com informação diferente, né? Então, assim, meio que acaba que é difícil renovar o conteúdo de alguns textos escritos, né? Porque tudo meio que vai se parecer. Por exemplo, nós tivemos um livro que era um HQ, na verdade, e aí virou uma série que é The Walking Dead, né? Então, que foi febre, né? Foi uma febre assim, as pessoas assistiam, tinha fã-clube e tudo mais. Depois surgiu outras séries que falavam de zumbis, né? Por exemplo, tem Black Summer, né? Que apareceu na Netflix, e aí tem aquele, não sei se é Nation Z, uma coisa assim. Tem muitas coisas que falam de zumbi, aí você vai pensar, ah, beleza, tudo isso se inspirou no The Walking Dead. Mentira, né? Mentira, porque já tem registros lá de 1935 de livros que também tinham essa mesma ideia, né? Nós temos aí registros também de outras situações, como, por exemplo, o Resident Evil, né? Que também está dentro desse processo. Aí também depois apareceu animes que estão dentro desse processo de falar também nessa situação de zumbi, dessa situação mais de canibalismo, vamos dizer assim. Nós temos aí também o Tokyo Ghoul, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, que vai ter uma situação muito parecida. Então, galera, acaba que em um longo período da humanidade é difícil se ter algo altamente inovador, né? Então, acaba que as pessoas elas vão se inspirando, elas vão recriando, né? Elas vão moldando uma informação já existente. Professor, é possível fazer algo inovador ainda? É possível, né? Tanto é que a gente tem o fenômeno que foi o Harry Potter, ainda né? E esse fenômeno do Harry Potter é justamente porque ela conseguiu criar um novo mundo, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis e outros mais. Ok? Beleza? Então, a ferramenta que eu diria que é mais atrativa dentro desse texto, galera, é que você não precisa criar um clímax para esse texto, né? Que é a parte que nós geralmente
ficamos mais assim, meu Deus, como é que eu vou fazer esse momento? Eu tenho mais dificuldade no clímax. Eu acho que quase todo mundo, né? Ou então, assim, não sei se acontece com vocês, mas se eu tô... Depende do texto da história também, né? Da finalidade. Depende, porque se for algo que é mais, assim, dentro da sua zona de conforto, né? É um tema que você gosta de abordar, aí é mais fácil, né? Eu concordo com a Emily, né? Então, assim, porque acaba que a gente escreve o que é solicitado, mas também a gente tem aquela situação de escrever por prazer, né? Então, às vezes eu escrevo por prazer, e esse escrever por prazer, ele vai me dar aí uma possibilidade maior. E aí o clímax, o que eu acho, assim, cruel no clímax é o seguinte, que você elabora um ótimo clímax, só que aí você ainda tem o ponto que é o desfecho, né? Que precisa ser diferente. Então é um É horrível. problema. É um problema, né? Você não pode acabar no clímax, o clímax não pode ser igual ao desfecho, né? E você tem que buscar uma ação. E aí você fez um ótimo clímax, mas você está pensando em como o seu desfecho não vai estragar o seu texto, né? Então é muito complicado. Mas nesse texto vocês não vão precisar de clímax, né? Por isso que é legal, porque não vai precisar abordar esse momento de maior impacto. E até vocês perceberam lá que na aula eu até falei que o desfecho ele é muito, vamos dizer assim, opcional a forma como você vai, né, encerrar, né? Então você pode encerrar de uma maneira tradicional, você pode encerrar dando uma caracterização final, né? Geralmente em textos descritivos se encerra esse texto com uma situação realmente resolvida, né? Uma situação fechada. Ou então, com uma espécie de... Vocês já ouviram falar em epílogo? Não. Não? Por Não. exemplo, já leram algum livro que no final apareceu o epílogo? Não, né? Não sei É nem o que como é se isso. fosse, é como se Poxa. fosse uma degustação para vocês saborearem um pouquinho da continuação do próximo. Ou então, uma espécie de antecipação do que vai acontecer no próximo. E Eu aí acho que não. Não. acontece muito isso quando eu tenho livros que são séries de livros, né? Então, tem o livro 1, tem o livro 2, livro 3, então tem 7 livros, né? 7 volumes. Então, o epílogo, ele dá essa ideia. Então, nesse desfecho da narrativa descritiva, você pode desfechar como se fosse aí uma espécie de epílogo, né? Que vai descrever como foi que ficou aquele determinado personagem que fugiu, ou que foi derrotado, ou então que encontrou a terra que ele estava buscando, né? Enfim. Ok. Então, tem alguma dúvida ainda? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Então, vamos olhar, então, a obra de arte com a Emily aí do Felipe, tá? Bora lá, meninos. Bora lá, Felipe. Aí você vai apresentar a tela, né, Emily? Porque não carregou ainda não. Vai carregar já já. Tá meio travando. Uhum. Qualquer coisa, para a apresentação e volta, porque às vezes ele dá uma travada mesmo, acontece. É verdade, João. Alô, deu certo? Deu. Ixi, pra mim não deu não, então deixa eu abrir aqui, deixa eu entrar novamente aqui nessa tela, porque a minha tela só tô vendo vocês. Deixa eu dar uma olhadinha então.
Deixa eu atualizar aqui a minha tela, Emily, então, para ver se para mim aparece, que para mim não apareceu, não. Pode ter sido a minha tela mesmo, porque aqui na minha tela só quem está se mexendo é Ana Flor, o Felipe e a Ana Lee. Então deixa eu corrigir aqui. Espera só um minutinho, tá? Que eu já estou atualizando aqui. Ele vai sair e entrar. Tá legal, viu? Eu Vamos assistir digo que a... primeiro o Vilarejo ou o Rei da Luana? Quando eu vi pela primeira vez o Rei da Lona, eu pensava que era uma menina. Vixe, bloqueei a tela, peraí. Aí sim, viu? Eu também. Aí sim, Nossa, ó, que deu top, tudo certo. Nossa, travou, pronto. Eu tenho certeza que quem fez a vila e o rei foi no Ibis Paint. Não, Foi eu. Foi a o rei, vila não foi no A Ibis Paint, vila não, foi viu? o Felipe, e o Felipe fez no papel mesmo na vila. A vila não foi no Ibis, não. eu Só o fui. rei Foi aí. só o Essa rei, então, né? porcaria, né? Isso, se fosse. Ó, travou. Aí Travou. sim. Tá travando. Tá travando, não, minha querida. Travou. Doido, foi o meu que fez travar. Ai, uma, cadê meu pai, velho? Eles aí. Dá o famoso papoca no chão. No instante A funciona. cabeça no chão. Beleza, viu? Beleza. Vocês sabem que tá gravando, né? Sabendo. Exatamente. Esse é o legal. Yeah. Agora só espera o professor chegar de novo. Será que vai demorar? Não sei.
Fiz, já tava sem música pra escutar. Umas 2 horas nesse bagulho aí, mentira, foi menos. Não, o bom era que eu, tipo, desenhava uma casa, meia hora de Free Fire. Desenhava uma casa, outra meia hora de Free Fire. Essa não cansava nunca. Coisa boa. Que é isso aí? Gente, cadê o professor, hein? Não fizeram figurinha minha, não foi? Não. Tá bom, então, a gente. Não, não, relaxa, Gabriel. Meu Deus. Olha isso. Ai, meu Deus. Bombinha. Bombinha. Eita, esse teu nome aí tá estranho, Meu mano. Deus, ele voltou. Voltou. Aí, professor, Aê! conseguiu. Voltou. A tela me deu. Voltou a tela? Aê! Pronto. Ótimo, Emily. Agora vai dar certo. Porque quando ela apresentou a tela, me derrubou e eu não consegui mais entrar. Ele não permitiu, ele ficou só carregando a minha entrada. Vai lá agora, Emily, pode retornar. Aí, tchau, o povo está fazendo hora aí, ó. Vai logo. Aí vocês que sabem, gente. Vocês sabem que as aulas são gravadas, né? Então, bora lá. Vamos Coisas ver mais vamos ver É o leves. rei do outro rei. Não é o rei da vila. É Certo. o da outra vila. E qual é o E já nosso? morreu. Certo. Aí como é que é esse é qual? É o rei que é Esses da aqui é do outro reino, porque são meio que dois reinos, né? Daquelas lendas lá, Aham. entendeu? Deixa eu vir Certo. pra cá, né? Porque aí já mostra o outro rei, aí eles se misturam, fazem amizade. Cadê? Ei, professor. Passando só Oi. pra avisar que aquele rei ali era youtuber, tá? Aqui. Esse é o rei de outro reino. Esse é o... Da Luana, né? Luana que fez. Aham. Aí, levanta a tela, por favor, pronto. Esse aqui. Então, né? Aqui, pronto. Esse é o vilarejo. É. Ficou top, viu? Ficou? Só... Esse Aí, arco-íris que tá passando na minha tela. Travou, viu? Ó. Não, mas eu tô conseguindo ver. Não, travou minha tela. Ah, super normal travar a tela aqui. É? Certo, é. Quando Aqui. apresenta, ele trava bastante. Apresenta e grava ao mesmo tempo. Tudo normal por aqui. Meu Deus. Ok, então. Tá bom, então. Valeu, Olha Emily. Então, que perfeito. tira a sua apresentação agora, porque a apresentação ela trava bastante
É, realmente. O Google Meet, tá? Obrigado, viu? Ok. Eu vou Show ter de que bola, sair porque gostei. acabou. Felipe, ali já está finalizado o acabamento do reino ou você está Oi, ainda... Tá finalizado já, né? tá. Tá no lápis ele, é? O que é? Tá no lápis, só no lápis. Aí ele vai ficar só no lápis mesmo? Você queria que eu pintasse? Não, mas nem cobrir os traços para Não tenho nada pra cobrir, é só lápis caneta mesmo. preta, nem caneta preta, assim, para escurecer o traço. Porque, Ah, assim, pode ser caneta. foi só para escurecer, porque, por exemplo, a gente nem conseguiu visualizar muito bem na hora, né, a situação, Tá. certo? Só dá zoom. Se você puder cobrir com caneta preta, vai ser massa mesmo, tá? Galera, e em relação às histórias? Já temos histórias prontas? As lendas, né? Quase Já? terminando. Você fazer aquele rei, pelo amor de Deus. Quase terminando. Já tem uma Quase terminando, ideia, né? já tem Ainda tá uma na... história quase feita. Já tem uma imagem aqui de inspiração. Pois é, mas já era para a gente já ter era um pouco de texto, não só a imagem da inspiração, hein? Gente, não vão deixando para fazer essa Já tem história história na só minha em mente. cima da hora, não, tá? Então, Só assim, pra escrever. pois é, então se tá com a história na mente, vamos praticá-la, né? Vamos colocar isso em ação, tá certo? Então, nós temos mais alguma para ouvir hoje, alguma história? Ou não, estão ainda todas na mente? Exatamente. Todas na mente, né? Muito bem. Então, deixa eu explicar agora a atividade para a Ana Flor, tá, Ana Flor? Ana Flor, como é que funciona a nossa atividade? Lá, não sei se você deu uma olhadinha lá na atividade, tem um anexo, certo? Esse anexo é um anexo do livro Somos Todos Extraordinários, certo? Extraordinário é um livro que fez muito sucesso, uma história que fala sobre bullying, tem até filme também, tem uma adaptação para cinema, tá? E aqui o Somos Todos Extraordinários é como se fosse uma ficha ilustrativa. Vai ter imagens da narrativa, né? Uma sequência gigantesca de imagens, certo? Pode sim, Miguel. Vai ter uma sequência gigantesca de imagens. Então, vocês vão ter que selecionar 10 imagens e descrevê-las. Descrevê-las utilizando aí os recursos que nós estudamos. Tanto os recursos objetivos como subjetivos, certo? As Professor, só imagens que tem... estão ali, né? das imagens que estão dentro. Professor, são quantos... É mais ou menos, tipo, quantas linhas para descrever uma imagem? Em média. São quantas linhas? Assim, Felipe, no total, 10 imagens aí, se você puder descrever em pelo menos 2 ou algumas descreve uma, já tá ótimo, né? Vai dentro de Tem uma que sequência. Todas com 10 imagens. 3 linhas. Não ouvi. Fala mais uma vez, Emily. Eu fiz todas com 3 linhas. Tá ótimo também, não tem problema não, viu? Quem tiver feito com mais ou com menos, não tem problema nenhum. Tem que ser as imagens do livro. Do livro. Nesse momento a gente está falando do livro do Somos Todos Extraordinários. Tem umas imagens bem bacaninhas lá, né? Que dá para fazer essa descrição bem tranquila. Claro que as imagens que você vai fazer a descrição subjetiva vai ser as suas impressões em relação à imagem. Você não tem como ter a impressão exata. Você vai ter a impressão exata do quê? Você vai ter a impressão exata justamente... Posso sim. Deixa eu colocar aqui. Ver se eu consigo colocar aqui na nossa tela. Deixa eu botar aqui na nossa sala do classe. Enquanto eu estou colocando, Ana Flor, mas, por exemplo, vamos dizer que lá na imagem tá uma cena na sorveteria e eles estão lá todos rindo, né? Você vai botar o seguinte... eles estavam na sorveteria e tinha isso ao redor. Você vai descrevendo o que você vê da imagem, né? Objetivamente, os detalhes, né? E o estado de espírito deles era um estado de felicidade. Então, é só olhar a imagem, capturar as descrições e fazer a descrição da imagem. Não é nada demais.
Eu não vou apresentar a tela não, porque senão pode ser que trave aqui, certo? Então você vai capturar o que você consegue perceber visualmente da imagem, vai descrever o que viu, e aí, subjetivamente, você também pode capturar se aquele momento era um momento que eles estavam felizes. Por exemplo, se tem a imagem que um garoto está empurrando o outro, então aquele momento ali é um momento diferente, de angústia, né? De confronto. São 10 imagens, tá? Então, essas 10 imagens, elas estão dentro do livrinho Somos Todos Extraordinários, que está dentro do tópicozinho atividade, tá certo? Está dentro do tópico atividade. Também, galera, ainda lá no tópico agenda, que também já está disponível para gente, dentro do tópico agenda, não sei se vocês fizeram a leitura, vai ter uma outra situação que vocês vão ter que fazer, que é o quê? Escolher um momento do dia, escolher algo, ou um objeto, ou até inventar algo para você capturar em forma de uma narrativa descritiva, certo? Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer uma narrativa descritiva numa noite que você acordou, né, e se deparou trancada no quarto, né? E aí você vai narrar mais as coisas que foram do seu psicológico, pode ser. Ou então vocês podem, por exemplo, descrever um dia que você foi à praia e foi muito legal, então você vai descrever tudo, né? O céu estava azul, radiante, mas de repente começou uma chuva intensa, que aparentemente era apenas uma chuva que começou a destruir o lugar, as pessoas corriam, você vai descrever. Você pode tanto falar de algo que é do seu cotidiano, ou pode ser também uma situação assim, um desastre, uma queda, né? Ou você fala algo do seu cotidiano, ou você fala algo que você está inventando dentro desse processo de produção, tá? Ok? Então, é dessa forma. Ou você fala do cotidiano, ou você fala de algo que você está inventando dentro do contexto de produção. Tudo bem? Então, galera, agora vocês vão partir para a atividade, certo? Vou até parar aqui a nossa... Deixa eu parar enquanto não travou ainda a nossa gravação, para não sair gravando, tá? Tem mais alguma dúvida em relação... Pode ser do cotidiano. Pode ser também, galera, uma situação fantástica, né? Se você quiser criar uma situação, pode sim. É super bem-vindo também criar uma situação. E aí a galera que gosta mais da questão psicológica, né? E aí que vai ter a narrativa que vai apresentar um terrorzinho psicológico. Então, se a galera que gosta mais de descrever uma situação de aventura,